Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos nós, mais uma vez, para o nosso programa semanal. E hoje trouxemos um convidado especial, Dr. Fernando Quintanilha Ribeiro, professor adjunto de otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo. Foi inclusive meu professor na época que eu passei lá. E nós vamos falar hoje um pouco sobre algumas patologias que aparecem dentro da otorrino. E vamos começar falando um pouco sobre paralisia facial, que é uma das patologias bem frequentes, né, doutor Fernando? Que Sim. A gente enfrenta no dia a dia. O que o senhor pode falar da frequência, da incidência da paralisia facial? Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e agradecer aqui o convite, que me deixa muito honrado aqui do Gábor, que é vizinho meu e de consultório e amigo. Bom, a paralisia facial, eu acho que antes a gente precisava dar um enfoque aí, o que vem a ser a paralisia facial. Né? Os chamados pares cranianos, nós temos vários nervos que movimentam os olhos, que nos fazem falar, o auditivo, o olfatório. E um dos nervos da cabeça é o nervo facial, chama par facial, porque é um de cada lado, e tem uma função muito importante, que é a função da mímica, o movimento, né, de fechar o olho, de abrir a boca. Então nós devemos muito da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, a nossa expressão facial, que é dada toda pelo nervo facial. E eu sempre brinco, o problema com o nervo facial é muito sério, porque é uma coisa que está na cara. Ou seja, se eu perco a audição de um ouvido, praticamente ninguém fica sabendo. Mas se eu perco o movimento de um nervo mímico, isso aí todo mundo vai notar, todo mundo vai perguntar o que aconteceu com a sua cara, por que você está com a cara torta, e isso aí realmente é uma bagagem difícil de carregar, uma paralisia facial periférica, que a gente chama. E tem uma certa frequência, aparece com uma certa frequência. Tem tipos diferentes de paralisia facial, eu acho que a gente vai muito tocar importante, a gente podemos falar sim dos dois tipos, né, que é o central e o periférico. E as causas também do periférico, que está mais relacionado ao otorrino, que é o meu caso, mas de várias etiologias que podem provocar uma paralisia facial. E é de uma certa frequência. Pegando todos os tipos de paralisia, a gente pega com uma certa frequência. E como é um nervo que transita na base de crânio, dentro do ouvido, e principalmente um espaço muito grande dentro de um canal ósseo, dentro do ouvido, por isso que acabou ficando muito com o otorrinolaringologista. Dentro da medicina chinesa, para nós, a paralisia facial tem muito a ver com o fígado, porque o fígado governa todos os nervos do corpo. E, obviamente, como governa todos os nervos do corpo, inclusive governa todos os 12 pares cranianos. O fígado, estando acometido energeticamente falando, quer seja por uma baixa de energia, quer seja por uma baixa imunidade, às vezes, do indivíduo, que também tem a ver com o fígado, ele pode ser acometido. E na medicina chinesa, nós falamos muito do acometimento do fígado por uma agressão chamada vento frio, que é o famoso golpe de ar, que aqui se chama o golpe de vento. Como é que vocês na otorrino encaram essa etiologia dentro das outras? Se puder, pode até discorrer sobre as outras etiologias e mais essa de afrígore. Afrígore. A gente tem a paralisia facial afrígore. Quando o paciente relata que está dirigindo o carro numa estrada com o vidro aberto e de repente o rosto entortou por causa de uma paralisia afrígore. O que
a gente nota, além de outras etiologias, algumas bem explícitas, traumática. Então, um acidente de carro, fratura pegando o nervo, que é bem frequente hoje em dia, por causa de trânsito, moto, etc. Então, a gente vê demais essa paralisia facial traumática. Tem paralisia facial por causa de tumor, tem paralisia facial por uma série de outros fatores, sendo que o mais comum agora seria a paralisia viral. Então, a frígure, que a gente chamava frígure, hoje em dia tem-se possibilidade de conseguir desvendar a etiologia mais precisa pelo vírus. Mas isso também é uma coisa muito complicada. Tem uma paralisia que é chamada paralisia de Bell ou idiopática, ou seja, não bateu a cabeça, não foi um trauma, não foi um trauma cirúrgico, não tem um tumor, de repente, do nada, a pessoa apresenta uma paralisia facial que a gente chamava frígure e agora que a gente chama de paralisia de Bell ou idiopática. Idiopática em medicina quer dizer, não se sabe a causa. Hoje em dia, cada vez mais está se achando que essa idiopática seria motivada pela presença de um vírus que ficaria latente na bainha do nervo, né, na parte que protege o nervo, e que por uma baixa de resistência aí entraria a friagem, o estresse, e aí entra uma série enorme de outros fatores, e de repente aquele vírus resolveria se proliferar ali no local, causando um quadro inflamatório e desencadeando um bloqueio no nervo, levando então à paralisia. Então seria mais ou menos essa sequência mais ou menos de etiologia que a gente tem. Isso bate com a medicina chinesa, sabe por quê? Porque na medicina chinesa o fígado é o órgão, que eu já expliquei para os ouvintes, é o órgão aplainador das emoções. Então, o fígado, basicamente, cada órgão tem as suas emoções. O rim, a emoção ligada ao rim é o medo. O fígado, a emoção ligada é a raiva. Pulmão, a emoção ligada é a tristeza. Coração, a emoção ligada é a alegria. E o baço pâncreas, a emoção ligada é a preocupação ou desassossego. Então, quando um indivíduo, por exemplo, passa uma tristeza e uma perda de um ente querido e ele chora, nós falamos que ele pôs para fora a sua emoção. Ele eliminou para o exterior a sua emoção. Então, ele chorou, só agride ao pulmão. Então, o pulmão fica fraco energeticamente. Por isso que nós vamos ver, inclusive, pessoas de mais idade, quando um vem a falecer, o outro vem e pega uma pneumonia e, eventualmente, até vai falecer dali algumas 2 semanas, 3 semanas, por falta do outro, pela tristeza. O fígado, por sua vez, como ele é o aplainador das emoções, se o indivíduo não puser essa tristeza para fora, vamos supor que ele passou muita tristeza e não chorou, ele, além de agredir o pulmão, ele agride o fígado. A imunidade baixa demais. Consequentemente, aparece com maior facilidade qualquer infecção, quer seja o herpes, que já está latente dentro do indivíduo, porque o indivíduo ele é portador do vírus da herpes, ele não consegue, a gente não consegue matar o vírus, né? Apenas deixá-lo num estado latente, quer seja por isso, quer seja pela baixa imunidade, quer seja pelo vento frio. E quer seja pela mucosidade, que nós também chamamos, que é a umidade interna, que é a formação de catarro. Ou seja, ele tem um processo infeccioso qualquer nas vias aéreas e aí vem a paralisia facial. E como é que é tratado hoje em dia a paralisia facial dentro da medicina ocidental? Como eu falei, a paralisia de Bell, vamos falar da paralisia idiopática,
que a etiologia momentaneamente se acha, falo momentaneamente, que em medicina as coisas vão mudando. Mas momentaneamente a medicina sugere que seja a presença no vírus, do vírus do herpes, o vírus do herpes zoster e eventualmente outro. Hoje em dia cada vez mais estão se descobrindo, é difícil porque você não vai fazer uma biópsia do nervo, não existe isso, então tenta-se encontrar esse vírus, por exemplo, na saliva, concomitante, e tentar relacionar que aconteça isso. Tem muito a ver com herpes labial, por exemplo. Herpes labial, a pessoa passa uma temporada sem ter, de repente sem motivo aparente, ou eventualmente um estresse, alguma coisa emocional, aparece aquela lesão labial de novo, que também acaba desaparecendo. A lesão desaparece, mas o vírus perdura naquelas terminações nervosas, naquele tecido, e ali fica latente, aguardando a possibilidade de, num novo quadro de estresse, alguma coisa, volta a formar o herpes labial. No nervo seria a mesma coisa. Ele existe lá e, de repente, acontece de ele causar um quadro inflamatório. E esse quadro inflamatório levando, então, à paralisia facial, no nervo, no facial. Então, o tratamento sugerido é tirar aquela inflamação que está ocorrendo ali. Então, o tratamento normalmente é feito com corticoterapia, com uso de corticoide, que é o melhor anti-inflamatório que tem, é o que tira mais edema, e a gente acredita que aquele nervo está sofrendo, porque ele está dentro do osso, ele incha, mas ele não tem para onde expandir aquele inchaço, ele se autocomprime. Quanto mais inflamado, mais ele incha. Quanto mais ele incha, mais ele se aperta dentro do canal ósseo. Então, para quebrar esse sistema vicioso, o que se preconiza é o uso de corticoide. Hoje em dia, com antivirais, que tem aparecido aí, também se usa antiviral associado. Mas tem trabalhos mostrando, a minha experiência também mostra isso, que realmente o antiviral a gente dá para tentar matar o vírus, inibir o vírus. Na realidade inibir, né? Porque nós não conseguimos matá-lo. Mas eu não sinto muita firmeza no tratamento com antiviral. E tem trabalhos mostrando que quando funciona é com a desinflamação através de corticoterapia. E os complexos B, no sentido de tipo aqueles complexos B, vitamina B, que se usava antigamente muito e... Não na paralisia aguda, eu estou falando da paralisia aguda. Uhum. A paralisia, depois que passou um certo tempo e não houve uma recuperação, fica uma sequela. Nessa sequela, na tentativa de refazer o nervo, reestruturar o nervo, usou-se muito vitamina B. Me lembro da minha mãe, tomava Bituelve, nem sei se existe ainda, era uma injeção vermelha. Tinha o citoneurin, né? Citoneurin ainda foi depois. O citoneurin já tem corticóide. O Bituelve era uma vitamina vermelha, minha mãe tinha uma dor na perna, e ela tomava e falou que doía para burro, aquele negócio lá. E no final acabou sendo abandonado. A gente não dá mais vitamina B12 no sentido de restaurar a bainha do nervo, a função neural. Eu praticamente não dou. Ainda tem colegas que dão. Mas a paralisia facial ela é complicada. Eu sempre conto o caso de um paciente que eu tinha que veio com paralisia facial e falei, olha, no momento eu não dava antiviral. Na época eu falei, vamos dar corticoide, você vai tomar e nós vamos acompanhar essa evolução, como é que vai, você volta daqui a uma semana. Ele voltou excelente, eu olhei assim, praticamente não tinha nada, uma pequena coisa na hora de piscar, mas praticamente curado. Falei, tomou o remédio direitinho, agora vamos começar a diminuir. Ele falou, eu vou contar para você, no dia seguinte que eu ia comprar o remédio, eu achei que começou a melhorar. Então eu não tomei nada e saí sozinho. Então tem trabalhos mostrando que até que ponto o corticoide trata, ou os que vão recuperar sozinhos, sem necessidade de tratamento. É uma dúvida, mas na dúvida a gente trata, porque vai chegar o paciente e fala assim, não, vamos torcer para resolver sozinho e eu não vou te dar remédio.
não existe isso. Então, a gente acaba tratando. Eu posso contar da minha. Eu tive paralisia facial e como eu sou diabético, eu relutei muito e não tomei corticoide. Levou muito tempo para passar. Eu só tratei com acupuntura, mas passou. Levei 6 meses praticamente, mas desapareceu. Mas tenho sequelas até hoje. Não sei se usando corticoterapia talvez teria sido menos intensa a sequela posterior, mas ficou a sequela um pouco, até na motricidade, para falar fica um pouco difícil, mas eu acho que vai de paciente a paciente. É exatamente isso que você falou, quer dizer, não dá para a gente saber qual o paciente que vai melhorar mais ou menos com aquele ou aquele outro tratamento. Eu acho que existe um tratamento preconizado, padronizado, que se usa dentro da alopatia, mas cada um é cada um. Cada ser é um ser diferente. E por isso nós temos que tratar o paciente, e não a doença em si, né? Eu me lembro que quando eu era residente, se discutia, porque uma possibilidade também é assim, se não melhorar, outra possibilidade é descomprimir o nervo. Que a gente tem operar o paciente com motor hidráulico, soltar aquela casca de osso que está em cima dele, para que ele possa perder aquele inchaço, a parte vascular melhorar, tudo mais. Quando eu me formei, já vão 40 anos, e comecei a fazer otorrino, se discutia operar ou não operar. Então tinha professores nos Estados Unidos que era assim, eu opero todo mundo, e o outro falava, eu não opero ninguém. E os resultados mais ou menos batiam. No último congresso que teve agora aqui em São Paulo, eu estava participando do congresso e tinha uma mesa redonda sobre paralisia facial. O que se discutiu? Opera ou não opera? Tem os que operam, tem os que não operam. Ou seja, ninguém sabe nada. Quando passa 40 anos, os caras estão falando a mesma coisa e continuam discutindo a mesma coisa. Tem os que fazem uma coisa, tem os que fazem outra. Então, é muito difícil a gente avaliar isso aí. Eu acredito que se não melhorou em 30 dias, você não está vendo nenhum tipo de melhora com qualquer tratamento que é feito, eu acho que a descompressão ajuda no sentido anatômico de melhorar a circulação. É mais uma chance. Mas também não posso dizer que se eu não operasse, ele ia melhorar devagarinho. Outra. A gente não sabe. Na verdade, a verdade é que não sabe. Eu tive essa experiência e começou a melhorar realmente fazendo acupuntura, eu fazia praticamente diariamente. Eu punha agulha, tinha um ou outro dia que eu não punha, e realmente demorou, porque a lesão minha foi muito grande. Eu tive uma lesão por herpes, pela baixa imunidade e pela diabetes. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. E é importante que as pessoas entendam que cada pessoa é uma pessoa. Agora, o importante é que saiba da causa. E as causas em que não tem o vírus comprometendo, ou seja, aí eu classificaria dentro da medicina chinesa como a causa antiga frigori, ou seja, de vento, aqueles pacientes que não têm absolutamente nenhuma infecção herpética, nunca apresentaram herpes, nunca apresentaram nem herpes labial, nem nada. Esses casos eu tenho visto a melhora com a acupuntura, sem fazer mais nada, sem cortisona, sem nada. A melhora é instantânea. Eu tenho casos lá, em 10 dias as pessoas estavam otimamente bem, sem nenhum sinal mais da paralisia facial. Então, eu acho que existe, inclusive, nós poderíamos dizer, eu não sou otorrino, não tenho essa convicção, mas eu acho que existem graus mais intensos e menos intensos. Inclusive a minha, eu sei que foi mais intensa porque afetou inclusive o vestíbulo coclear, ou seja, o nervo auditivo. Então eu tenho aquela sensação de zumbido, etc. e tal, mas por conta disso. E era um ouvido que já era lesado,
porque aqui tem uma história interessante. Eu conheci o Dr. Fernando, eu estava no primeiro ano da faculdade, isso foi em 1972 ou 73, primeiro, segundo ano. Eu era residente. Primeiro, segundo ano. E eu era campeão brasileiro de polo aquático e tomei uma patada aqui no ouvido, foi nesse ouvido exatamente, e rompeu o tímpano. Eu fiquei desesperado e fui lá para minha escola. E quem eu encontro no plantão? O Dr. Fernando. Primeiro ano de plantão. Você não lembrava? Então, eu lembro. E aí eu acho que isso ficou um lugar chamado locus minoris resistência, que o Dr. Maffei falava, um local de menor resistência. Eu acho que no momento que eu tive a paralisia facial, com certeza esse local de menor resistência se manifestou também e deu essa baixa auditiva. Então você veja que em medicina tudo é possível e são vários graus que são acometidos. E aí, concordando com você, eu acho que cada ser humano é um ser humano. E eu tenho fama lá de ser o inimigo número 1 de protocolo. Eu acho protocolo a coisa mais ignorante que existe, porque enquadra todo mundo como sendo igual. Então vai fazer exatamente um protocolo. Então você não pensa sobre o paciente. Você pega o protocolo e fica, você tem isso, aí chega à conclusão, se ele tem aquilo, então ele tem aquilo. E é obviamente que não é assim. Então eu acho que realmente cada paciente é diferente, cada doença é diferente em cada paciente, e aí tem que raciocinar, tem que pensar e tem que avaliar. Não tem nada de fazer protocolo para todo mundo igual. Só aproveitando para falar mal de protocolo. Não, mas é verdade. Eu realmente acho que protocolo isso é muito importante, porque tem vários pacientes, você falando em protocolo, como eu fiz cardio e terapia intensiva, existia o protocolo do hipertenso. Então eles davam sempre determinadas medicações, determinados passos. Vamos começar com os diuréticos. Depois vamos começar com hipertensivo alfa-metildopa. Vamos começar com não sei o que. Então, existiam os passos a serem dados. Só que existiam os pacientes que não respondiam a nenhum deles. E aí, quando eventualmente, você tirava tudo, o paciente melhorava, sem medicação. Quer dizer, é uma coisa que também existe. Não falando mal da medicação nem nada, mas cada pessoa é uma pessoa e cada um responde de uma maneira diferente dentro daquele quadro que possa ter uma melhora progressiva, etc. e tal. Obviamente que nós não estamos falando daquele paciente que está na UTI, está entubado, que está não sei o quê, não. Mas os pacientes que estão andando, conversando, estão aparentemente bem, eles podem ter melhoras em vários graus. Tanto é que a gente não pode deixar de admitir, quando o paciente vira para nós e fala, doutor, eu posso me benzer? Pode, não vai fazer mal, vai lá benzer. Eu não estou falando que é para benzer, eu estou falando, se ele pergunta se pode, pode. Algo que não vai fazer mal, tudo que você acredita que vai te fazer bem, com certeza faça, porque vai fazer bem. Aí entra, como eu falei, de outras etiologias, ainda falando do facial. Tem tumor, tem neurinoma, tem tumor maligno que pode dar paralisia facial. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, e tratar uma paralisia facial, mandar benzer antes de avaliar. Tem que avaliar primeiro o que é, descartar ao menos doenças sérias e mortais. E aí, com certeza, um tumor tem que ser descartado, porque esse é cirúrgico. E às vezes passa desapercebido e o primeiro sintoma é uma paralisia facial. Então, aí precisa tomar o cuidado de fazer um diagnóstico preciso. É a paralisia Frigori, de Bell, tal, então tudo bem. Agora, não é, tem um tumor lá dentro da cabeça, aí eu acho que tem que ver um neuro, tem que ver o que se vai fazer realmente. Olha, o papo está muito bom, mas nós temos que encerrar o programa, então eu estou convidando o Dr. Fernando aqui para continuar o nosso papo. No próximo programa nós iremos continuar esse papo nosso, tá bom? Muito boa tarde a todos vocês e um bom domingo. Obrigado.